Oi, gente, sejam muito bem-vindos à nossa aula de recheio agora. Bom, esses são os ingredientes que vamos utilizar para fazer o recheio, tá? A quantidade certa está na descrição do vídeo, aí vocês vão lá e pegam, tá bom? Bom, vamos adicionar aí o leite condensado na panela. São nessa receita aí, são 2 caixas de leite condensado, tá bom? E aí eu vou utilizar essa panela, porque é a panela que eu uso para fazer os recheios. É uma panela elétrica. Mas você pode fazer na panela convencional mesmo, não tem problema. E aí eu vou adicionar o creme de leite, o cacau em pó, tá certo? E o chocolate em barra. Aí, em seguida, a gente coloca o leite em pó e o leite líquido, tá, gente? A outra coisa também, acrescentem 1 colher de margarina. Não muito cheia, tá, gente? Só um pouco, porque o chocolate já é gorduroso, então não precisa. Tá? E aí a gente mexe bem. Antes de ligar o fogo, a gente mexe bem mesmo, para não ficar os grumos, tá? Ele tem que ficar macio, bem macio. E aí, ó, o recheio já ficou pronto. Nessa panela aí só precisa 5 minutinhos para essa quantidade de recheio. É muito rápido. E aí a gente, ó, olha o ponto desse recheio. O ponto do recheio tem que ficar assim, gente. Olha, tá vendo? Você levanta a colher e ele tem que cair em pedaços. Vejam, observe. Esse é o ponto do recheio cremoso. Logicamente que se for para fazer o brigadeiro, tá? As bolinhas do brigadeiro, no caso é outro ponto, tá bom? Não é esse ponto aí, esse ponto é ponto de recheio. Pronto, e aí o nosso recheio, olha o recheio pronto, gente. Esse é o nosso recheio pronto, tá certo? E aí a gente coloca um papel filme bem em contato com o recheio para não ficar, coalhar, tá? E aí a gente leva à geladeira. E aí esse é o bolinho que vamos rechear, tá? Vamos fazer a prensagem desse bolinho, que a massa, esse bolinho foi feito na aula anterior. Se você não assistiu, vá lá e assista, ok? Então, agora a gente vai iniciar a prensagem do recheio, tá? Vamos iniciar a prensagem do recheio. E aí, olha, eu vou mostrar para vocês como o recheio ficou, tá? Olha a cremosidade, olha esse recheio, o brilho e a cremosidade desse recheio, tá? Então, esse é o ponto, tá bom? Para você aí, para fazer a prensagem do bolo, ok? E aí a gente vai fazer a prensagem desse bolo aí, ó. Esse bolo aí é para fazer 2 quilos de bolo, tá? Mas obviamente depois de pronto, gente, ele vai dar em média 2,5 kg aproximadamente por aí, tá? Ele fica um bolo super gigante, grande mesmo. Serve aí aproximadamente umas 25 pessoas, tá? Um bolo desse tamanho. Foi utilizado uma forma de 20 centímetros. E aí eu utilizo uma faca de serra para cortar o bolo, tá? E aí a gente corta, eu vou cortar. A cliente desse bolo queria apenas 2 camadas de recheio, mas 2 camadas um pouco mais grossa. Mas na verdade eu costumo colocar de 3 a 4 camadas de recheio. Eu prefiro, tá? Porque aí eu acho que fica mais legal. Mas aí o cliente é quem manda, né? Então aí a gente vai. Essa calda aí, gente, é uma calda. Eu fiz essa calda com leite condensado, tá? É uma calda de leite condensado e cacau, tá?
para poder a gente tá fazendo aí a molhagem aí do bolo, tá? Então, a gente vai colocando camada por camada. Olha, gente, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder de um por um. Tire suas dúvidas, perguntem, tá? Perguntem, deixe nos comentários que eu vou responder a todos. Eu não estiquei muito o vídeo para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Bom, gente, e aí a gente agora vai colocar o nosso segundo disco de bolo, tá? É uma massa, essa massa é uma massa maravilhosa, é super fofinha, deliciosa, olha que maravilha. É uma massa super estruturada, tá? E aí combina com qualquer recheio, recheio de mousse, recheio de doce de leite, beijinho, brigadeiro. É uma massa super estruturada, tá, gente? Podem fazer tranquilos que aí todos vão amar, tá? Bom, gente, vamos agora para nossa segunda camada de recheio. Vamos colocar aí uma camada bem generosa de recheio para a gente finalizar o bolo, tá certo? Vai sobrar um pouco de recheio, que aí eu vou rechear o bolo pequenininho que a gente fez com a massa que sobrou, tá? Então, gente, esse bolo aí, só de massa, ele ficou com 10 centímetros de altura, porque essa forma é 10 centímetros de altura por 20 de diâmetro, tá? Então, depois de pronto, esse bolo fica em média com uns 12 centímetros de altura. É um bolo alto, tá? Lindo, bonito. É uma massa super estruturada, molhadinha, veja. Ela é tão molhadinha que ela até grudou no prato aí, ó. Na hora que eu fui pegar, ela tava um pouco grudada no prato. E a gente coloca, mas não se preocupe que ela não se quebra fácil. É uma massa super estruturada, tá? E pronto. Aí a gente finaliza, tá? Coloca uma caldinha ali, fecha direitinho. Depois disso, coloca um papel filme por cima, tá, gente? Bem fechadinho, tem que deixar bem fechadinho. E aí a gente leva na geladeira por no mínimo 6 horas, tá? Bom, gente, e aí agora, sabe aquela massa que sobrou, que eu coloquei na forminha pequenininha? Pronto. Agora eu vou rechear ele com o recheio que sobrou. E no final eu vou cortar esse bolinho para vocês verem, tá? Então, nossa aula está chegando ao fim. E aí vocês vão para a próxima aula, tá bom? Vão assistir agora a aula fazendo chantininho. Vocês vão aprender na próxima aula o chantininho, tá bom? Então, não percam que tá uma aula maravilhosa. Espero vocês na próxima aula, beleza?